Caros jovens, é um prazer poder estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes. Sou um coordenador de seminário. Nossa aula hoje vai falar sobre a importância de todos nós buscarmos adquirir resiliência espiritual, resiliência emocional. Há uma necessidade de nós nos adaptarmos aos desafios que normalmente chegarão em nossa vida. É normal termos desafios e é normal que precisemos da ajuda do Salvador para que todos nós possamos adquirir resiliência, tanto emocional quanto espiritual, tá? Então eu gostaria que você pensasse em alguns desafios que você já passou, né? Alguns exemplos quando você é ridicularizado, quando você perde alguma coisa em sua vida, quando alguém diz um não para você, como você reage nessas situações, né? Não sei se você já teve alguma situação muito desafiadora em sua vida, né? Pensem em uma situação desafiadora em sua vida emocionalmente, que você enfrenta ou provavelmente enfrentará em breve. Em seu diário de estudo, responda a seguinte pergunta, tá? Gostaria que você colocasse isso lá no seu diário de estudo. Essa não é uma pergunta que você deve responder no formulário, tá? Nas três perguntas que nós temos, tá? Então pense nisso. Como você acha que você reage a situações desafiadoras emocionalmente? Por que que você acha que reage dessa maneira? Em uma escala de 1 a 10, sendo 1 nada confiante e 10 extremamente confiante. Quão confiante você é de que o Salvador pode ajudá-lo nessas situações? Tenho muita confiança de que o Salvador vai me ajudar se eu fizer aquilo que precisa ser feito. Existe uma lei irrevogável, o Salvador faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, sou confiante de que farei a minha parte. Sou confiante de que o Senhor fará a parte dele nesse processo. Vamos continuar. Como parte do plano de nosso Pai Celestial, todos nós enfrentaremos desafios durante a vida. No entanto, ao nos voltarmos a Jesus Cristo e confiarmos em Sua misericórdia, em Sua graça, Ele pode nos ajudar a edificar resiliência emocional. Resiliência emocional é a capacidade de se adaptar a desafios emocionais, com coragem e fé centradas em Jesus Cristo. Ajudar a si mesmo e outras pessoas da melhor maneira possível e solicitar mais ajuda quando necessário. Então, agora vai a primeira pergunta que eu gostaria que você pudesse responder. De acordo com aquilo que nós aprendemos até agora, o que é resiliência emocional para você? Ok? Então, essa é a primeira pergunta que você deve responder lá no formulário. Tem um discurso muito bom, que eu vou compartilhar parte desse discurso agora. Ele é da conferência de 2019, tá? Da Via Rona, perdão, de 2019. Quem dá esse discurso é o elder Lynn G. Robbins. E ele fala com poder a respeito disso. Ele usa alguns exemplos, tá? No começo do discurso e chama isso de efeito cobra. Depois ele fala sobre o efeito na nova geração. Ele começa aqui, a parte que vamos ler juntos, ele diz o seguinte: durante minha visita na Universidade Brigham Young, em Idaho, no segundo semestre de 2017, o novo presidente da escola, Harry G. Eyring, tá, que é irmão do presidente Eyring, disse-me que sua maior preocupação era a alta taxa de desistência dos alunos no primeiro ano da faculdade. Pensa nisso, você começou com uma coisa nova e você desistiu. Quantas vezes nós já começamos com uma coisa nova, inglês, academia, corrida, qualquer coisa, e nós desistimos disso. Somos impulsionados a fazer isso, mas depois nós desistimos. Os alunos saem da faculdade
com vários motivos, mas a falta de resiliência é uma das grandes razões porque muitas universidades dos Estados Unidos estão passando pelo mesmo problema, não somente nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo inteiro. A falta de resiliência, talvez nossa e da nova geração, é algo que precisamos buscar, ter resiliência. O que o Elder Robbins faz é um estudo e ele fala a causa disso. E podemos, com certeza, reverter isso, eu e você, juntos trabalhando, para que possamos ter mais resiliência, tanto emocional, física, espiritual, para os desafios que a vida nos traz. As Escrituras ensinam que nós seremos provados em todas as coisas para ver se nós faremos todas as coisas que o Senhor nosso Deus tem determinado para cada um de nós, para nossas próprias provações. Resiliência é a capacidade de recuperar ou ajustar-se facilmente à má sorte ou às mudanças da vida. Com certeza, todos os dias temos mudanças. Precisamos desenvolver essa resiliência para que possamos vencer esses desafios. Ao descobrir a falta de resiliência entre seus recrutas, o Exército dos Estados Unidos começou a oferecer um programa chamado Master Resilience Training, treinamento para domínio de resiliência, para fortalecer os soldados contra o estresse, as exigências e as dificuldades do serviço militar. Temos a mesma preocupação com a igreja e com uma porcentagem maior de missionários de tempo integral voltando para casa mais cedo da missão do que nas gerações anteriores. Alguns missionários enfrentam graves problemas de saúde e outras provações que requerem uma desobrigação antecipada, mas outros podem simplesmente não ter se desenvolvido a virtude da resiliência o suficiente. Todos os que estão aqui ouvindo esta aula ainda não foram para a missão e precisam desenvolver essa resiliência. É fácil nós ficarmos frustrados, é fácil nós ficarmos desanimados, faz parte do processo da vida, mas não pode ser tão fácil se nós desistirmos só por causa da primeira chatice, só por causa da primeira frustração. Ah, não, eu não consigo, vou desistir. Isso é para outro. Isso não existe, amigos. A vida foi programada para ser dura. É dessa maneira. Não existem coisas fáceis. Ao virar a página, no primeiro capítulo de Gênesis, nós aprendemos: e no suor do teu rosto comerás o teu pão a cada dia. É no suor do teu rosto, não é no suor do rosto do vizinho e de outros. Trabalhar dá trabalho. Desenvolvermos profissionalmente dá trabalho. As coisas, do modo geral, têm que ser difíceis, não podem ser tão fáceis. Tudo que é fácil vai fácil. Por isso, cada um de nós precisa adquirir esse tipo de resistência ou resiliência a tudo aquilo que vai contra aquilo que nós esperamos. Nós programamos uma coisa e não acontece do jeito que a gente programa. Só por isso a gente vai desistir. O reino celestial é para aqueles que não desistem. O reino celestial é aqueles que progridem de erros e arrependimento, acertos, erros, arrependimento e acertos. E vão progredindo, e vão progredindo. Não podemos desistir no primeiro embate que a vida vai nos dar. Lee G. Burritt, que serviu como terapeuta de saúde mental no departamento missionário da igreja, observou que a causa mais comum de problemas emocionais enfrentados pelos missionários é a falta de resiliência. Em muitos casos, disse ele, o missionário simplesmente não tinha aprendido a lidar bem com os desafios. As universidades e serviços militares e o campo missionário não estão causando nenhum problema, ok? Esses lugares não causam problema, ok? Eles estão simplesmente revelando algo que nós precisamos mudar. Precisamos adquirir maior resiliência. Na verdade, a baixa resiliência entre os jovens de hoje pode ser uma consequência não intencional, um efeito de cobra. Aí vocês vão ter que estudar. Esse é meu
Meu desafio para vocês: esse discurso é maravilhoso. Não deixem de estudar esse discurso. Alguns resultados que eles indicam dos fatores do efeito cobra, que ele diz lá no próprio discurso, na parte de cima, e que nós vamos estudar agora, a falta de resiliência vem por causa de algumas coisas. Então, olha só o que ele diz assim: muito tempo no sofá com dispositivos digitais e bem menos experiências e atividades físicas do que a geração anterior. Então pense nisso, quanto você se exercita. Muitos jovens têm problema com o joelho na missão, não jogam bola, tá? O jogo de bola ajudava eles, agora eles ficam no videogame. Tá aqui dizendo, tá bom? Sofá, dispositivos digitais, exposição excessiva ao mundo virtual ou faz de conta, causando autoimagem distorcida, ansiedade, depressão e baixa autoestima. Então, esse excesso de disposição ao mundo virtual, ok? O mundo virtual já diz, não é o mundo real. O mundo real, acabamos de ensinar, a vida vai ser difícil, a vida vai ser dura. Impaciência em um mundo de gratificação instantânea de respostas à velocidade do Google, né? Antigamente a gente chamava aí aquele macarrão miojo, né? A cada 5 minutos está resolvido o problema, né? Mas essa impaciência, é tudo instantâneo. Se a coisa não acontece no tempo e no ritmo que eu espero, pronto, já estou frustrado. Resiliência, pelo contrário, é o desenvolvimento em grande parte por meio da virtude da paciência. Precisamos esperar, precisamos trabalhar. Lembra que paciência não é esperar sem fazer nada. A paciência leva à esperança. A esperança vai por causa da nossa fé. Precisamos trabalhar pacientemente, até que um dia colheremos o fruto de nosso trabalho. Proteção contra mares revoltos. Mares tranquilos não produzem marinheiros hábeis. Um mundo com infinitas opções que distraem, diversas influências que confundem, e uma vida confortável que podem tornar jovens e adultos insensíveis às coisas do espírito. Distração, influência do mundo, talvez muita exposição a programas, séries e etc., podem fazer com que os jovens e os jovens adultos percam a influência do Espírito Santo. Muito tempo gasto em dispositivos digitais e pouco tempo interagindo pessoalmente com pessoas, resultando em habilidades interpessoais subdesenvolvidas. Os jovens, alguns deles, talvez muitos, não sei, têm medo de se aproximar, têm medo de falar com pessoas desconhecidas. Precisamos aprender a interagir mais, ok? O mundo está mudando. O Senhor reservou para esta época espíritos capazes de prosperar apesar dos desafios atuais. Todos nós sabemos que vocês são a geração eleita, eleita para trabalhar, eleita para se tornar mais resilientes. Então, cada um de nós veio programado para do mundo espiritual, tá preparado e fomos reservados para essa época porque temos capacidade de mudar isso. Não quer dizer que isso já vem dentro de nós, mas temos muito trabalho. E esse trabalho vai nos ajudar a nos tornar mais resilientes com o passar do tempo. Nossa responsabilidade como pais ou como alunos, né, ou como jovens, é ajudar a nos preparar, tá, para esses desafios sem medo, incentivando e ajudando a desenvolver a resiliência, a fé e coragem. E aí ele dá quatro conselhos: autossuficiência, oposição em todas as coisas que nós vamos ter que passar, a importância de seguirmos e aprendermos a seguir o Espírito Santo e a importância do arbítrio moral nisso. Todos nós somos convidados a nos tornar resilientes, tá? A ideia é quando nós vamos começar a fazer isso. Se ficaremos aqui no ponto zero ou se começamos a desenvolver resiliência, tá? Então, minha segunda pergunta ela vai agora para você responder lá no formulário. O que você aprendeu até agora sobre resiliência e o que você pode fazer melhor para se preparar a ser mais resiliente? Essa é a segunda pergunta, tá bom? São duas em uma, né?
Então, nós temos o exemplo do Salvador Jesus Cristo, o grande exemplo daquele que sempre foi resiliente. Nós vamos usar apenas dois exemplos da vida do Salvador. Uma foi quando João Batista foi assassinado. Ela se encontra lá em Mateus 13, do versículo 13 ao 23. Eu acredito que todos nós saibamos que João Batista era primo do Salvador Jesus Cristo. O seu primo foi assassinado, né, morto cruelmente, né? E olha só o que o Salvador Jesus Cristo fez com a notícia que ele recebeu. Olha a adaptação, vamos aprender com o Salvador Jesus Cristo. Como podemos nos tornar mais resilientes? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar deserto, apartado e, sabendo o povo, seguiu a pé pelas cidades. Jesus Cristo, sabendo que João Batista tinha sido decapitado, ele saiu e foi para um barco. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e foi movido de íntima compaixão para com ela e curou os enfermos. Pensa só, ele sofrendo pelos desafios do falecimento de um ente querido e um parente muito próximo. Ele decidiu servir seu irmão. Seu coração se encheu com grande compaixão. Ele não deixou que a morte de seu primo abalasse ele. Ele falou: não, meu ministério é isso, é continuar. E vou continuar nele, né? E caindo à tarde, o seu discípulo se aproximando, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão que vão pelas aldeias e comprem pão e comida para si. E Jesus disse: não é necessário que se vão. Dá-lhes voz de comer. E agora ele desafia seus discípulos a se adaptarem também a outro problema. Olha, nós temos um problemão, nós não temos pão suficiente. O que que nós vamos fazer, né? E então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E mandou a multidão que se assentasse sobre a relva, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou, e partindo o pão, deu aos seus discípulos e os discípulos da multidão. Todos nós sabemos é, o resultado, né? Sobraram cestos cheios de pães e peixes. Levamos a nossa falta de capacidade ao Salvador, aos pais do Salvador. Aquilo que nós podemos entregar, tudo que nós podemos entregar, talvez seja 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Mas entregamos ao pé do Salvador a nossa falta de capacidade. Como um grande resultado, além disso, o Senhor pode levantar os olhos para o céu, pedir ajuda de Deus, render louvores, abençoar aquilo que nós estamos fazendo e fazer com que se multiplique diante de nossos olhos. Esse é o poder que o Salvador tem, e o poder que ele tem de nos emprestar o seu poder. Isso é resiliência. Podemos fazer tudo, tudo e colocar aos pés do Salvador, tudo que está ao nosso alcance. Não desistir no primeiro embate. Colocamos tudo ao pé do Salvador. Fazemos tudo o que é possível e entregamos ao pé dele. Vamos ver outro exemplo, tá? Que aconteceu também com o Salvador. Jesus viaja para estar com Marta, e todos vocês devem conhecer isto. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Outro exemplo, agora de cada um de nós, agora é esta Maria, que foi para o Salvador e disse: olha, eu tenho certeza que eu posso entregar qualquer coisa aos teus pés. Esse é o nosso desafio hoje. Nosso irmão faleceu, mas eu sei, se tu tiveres aqui, ele não teria falecido. Jesus, vendo, pois, a chorar, e os judeus que vinham com ela também chorando, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe o Senhor: vem e vê. E Jesus, ele chorou. Amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Maria se pôs aos pés do Salvador.
Maria sabia do poder capacitador, do poder fortalecedor do Salvador, e ela levou essa petição ao Salvador. Não quer dizer que todos os nossos desafios, se levados ao Salvador, vão ser solucionados. O Salvador tem esse poder, essa capacidade. Nossa fé não pode depender dos resultados que acontecem ao meio do caminho, no meio do caminho, né? Mas neste caso, o Senhor quis, e neste caso ele quis deixar o grande exemplo que tudo aquilo que levamos ao Salvador pode reviver, pode ressuscitar, ou pode voltar à vida, pode ter vida novamente. E foi isso que aconteceu também aqui, neste caso, quando Maria levou aos pés do Salvador os seus desafios. Ela precisava se adaptar a um novo mundo sem seu irmão, mas o Senhor proporcionou com que ela não precisasse passar por isso. Lembremos do princípio anterior, né? Vamos ver outros exemplos que podem nos ajudar. Eu gostaria que você pudesse agora eh, continuar vendo a capacidade do Salvador. Em Isaías 53 diz o seguinte: ele era desprezado, o mais rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Porém, ele foi ferido por causa de nossas transgressões, moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, todos nós podemos ser sarados. Essa é a capacidade de resiliência que o Salvador tem, de nos tornar resiliente. Ele já tomou sobre si todas as nossas imperfeições, dores, falta de capacidade, falta de habilidade. E se nós colocarmos ao pé do Salvador, Ele vai poder nos ajudar a vencer esses desafios enormes que todos nós podemos passar em nossas vidas. Essa é a capacidade que o Salvador tem. Olha só o que o Elder Soares ele nos ensina. Além de nos oferecer a majestade majestosa dádiva da salvação. O Salvador nos oferece alívio, conforto ao enfrentarmos nossas aflições, nossas tentações e nossas fraquezas na vida mortal. Posso lhes assegurar que Cristo está sempre ciente de nossas adversidades, pelas quais passamos na mortalidade. Ele compreende todas as nossas amarguras. Ele compreende todas as nossas agonias, ele compreende todas as nossas dores físicas, assim como os desafios emocionais ou espirituais que enfrentamos. Seu coração é cheio de misericórdia. Ele está sempre pronto a socorrer. Isso é possível porque ele vivenciou pessoalmente e tomou sobre si, na carne, as dores, as nossas fraquezas, as nossas enfermidades. Com mansuetude e humildade de coração, ele desceu abaixo de todas as coisas e aceitou ser desprezado, rejeitado, humilhado pelos homens, tendo sido ferido por nossas transgressões e iniquidades. Ele padeceu tudo isso por nós, tomando sobre si os pecados do mundo, tornando-se assim o verdadeiro cuidador espiritual de nossa alma. Ao nos achegarmos mais a Ele, rendemos-nos espiritualmente aos seus cuidados. Seremos capazes de tomar sobre si o seu jugo, que é suave, e o fardo dele que é leve, encontrando assim o conforto e o descanso prometidos. Além disso, receberemos fortalecimento de todas as necessidades para vencer as agruras, as fraquezas, os pesares e as decepções da vida. Sem a ajuda dele, seu poder de cura, é, as quais são extremamente difíceis de suportar, sem a ajuda dele e sem seu poder de cura.
Jesus Cristo é o mestre da resiliência. Jesus Cristo é o único irmão mais velho que pode nos capacitar, que pode nos emprestar, que pode doar, que pode nos dar, ao nos achegarmos a Ele e pagarmos o preço necessário. Cristo vai nos capacitar com a resiliência necessária que tanto nós precisamos. Não podemos desistir. O reino celestial não é daqueles que desistiram, mas é aqueles que continuaram mesmo tropeçando, mas continuaram. A vida foi programada para ser assim mesmo, não foi programada para ser diferente disso, né? E eu gostaria de fazer uma última atividade com cada um de nós. Pensem só nessa pergunta. Essa pergunta é fantástica. Feche os olhos, visualize o Salvador ressurreto com você durante suas dificuldades. Tente imaginar isso e responda as seguintes perguntas. Não precisa responder isso na terceira pergunta. A terceira pergunta vai vir daqui a pouco. Onde o Salvador estaria em relação a você durante suas dificuldades? O que ele faria se estivesse com você? Tente imaginar isso, tá? Tente pensar a respeito disso. Eu gostaria de dizer de outros que passaram por dificuldades e onde o Senhor estava. Ok? Apenas dois exemplos. O primeiro exemplo vai vir do livro de Mormon. Ok? Todos vocês devem conhecer bem este exemplo. O povo estava sobrecarregado e aconteceu que suas aflições eram tão grandes que começaram a clamar a Deus. E Amulão ordenou-lhes que parassem com seus clamores e pôs guardas a vigiá-los para que fosse morto quem quer que se encontrasse clamando a Deus. E Alma e o seu povo levantaram as vozes ao Senhor seu Deus. Não levantaram as vozes ao Senhor seu Deus, mas abriram seu coração e ele conhecia os seus pensamentos. E aconteceu que a voz do Senhor lhes falou em suas aflições, dizendo: Levantai a cabeça, tende ânimo, porque sei do convênio que fizeste comigo. E farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. E também aliviarei as cargas que serão colocadas sobre os seus ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas, enquanto estiverdes no cativeiro. E isto eu farei, para que sejais minhas testemunhas no futuro, e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor, visito meu povo em suas aflições. E aconteceu que as cargas impostas a alma e a seus irmãos tornaram-se leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar os fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado, com paciência, a toda a vontade de Deus. E é isso que Cristo está disposto a fazer, é isso que Deus está disposto a fazer por cada um de nós. Ele vai fortalecer nossas cargas, ele vai fazer com que nossas cargas se tornem leves, para que vai fortalecer nossas costas, não sei se falei cargas, né? Mas ele vai aliviar, mas ele não vai tirar o peso. Ele vai nos fortalecer à medida que nós clamarmos, à medida que nós buscarmos, à medida que nós nos prepararmos para os dias desafiadores que teremos pela frente. Outro exemplo vem de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei tinha feito uma estátua muito grande, pediu que eles adorassem aquela estátua, o rei Nabucodonosor. E ele não adoraram aquela estaca, tá? Eles simplesmente não deram ouvidos e continuaram orando ao Senhor seu Deus. E eles foram presos por isso. E lá no versículo 16, resumindo um pouquinho a história, responderam, pois, Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei: Não necessitamos de responder com relação assim a este assunto. Se assim for, que nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ele há de nos livrar. Mas fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos as estátuas do ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mandou o aspecto
de seu semblante mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E respondeu e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava acontecer. E ordenou que homens fortes que estavam com ele no exército os atassem. E eles foram levados para lá. E ele teve uma grande experiência. E disse o seguinte: então o rei do Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e falou, e disse aos capitães: porventura não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E respondendo, disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão. O aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha. Ardente disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Eu não sei em qual fornalha da aflição você foi jogado, ou você será jogado durante toda a sua vida. Todos nós temos que passar por algumas fornalhas de aflição. Todos nós passaremos por provações, desafio, frustrações. Mas o Deus vivo de Israel, se guardarmos seus mandamentos, se o procurarmos, se buscarmos adquirir resiliência emocional, espiritual, ele está pronto para nos ajudar. Ele fará qualquer coisa para nos livrar do fogo. Ele nos ajudará a se livrar dele. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos as tuas estátuas. Nossa fé não depende de nossos resultados, dos resultados que alcançamos. Neste caso, Sadraque, Mesaque e Abednego foram libertados do fogo. Mas existem outros que foram queimados pelo fogo. Outro grande exemplo disso que eu acredito que clamou a Deus também. Mas, como o resultado não depende de sua fé, Abinadi foi queimado. Que Deus possa nos ajudar a nos tornar resilientes, que busquemos isso. O que você aprendeu durante esta aula que vai ajudá-lo a se tornar mais resiliente? Amo meu Salvador. Sou grato por ele ser o grande exemplo de resiliência em todas as coisas. Sou grato porque, além de ele ser o grande exemplo de resiliência, ele é aquele que pode nos conceder a resiliência que nós precisamos para que um dia possamos voltar à sua presença. Ele vive, ele é meu mestre. Ele é meu Senhor. Eu o amo e como eu sou grato por ele ser a fonte de água viva, por ele ser o príncipe da paz, por ele ser o mestre da resiliência. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.